Bom dia aos que estão ingressando na nossa live. Vamos aguardar o convidado desta manhã. Lu, bom dia. Bom saber que você nos acompanha hoje também. Uns minutinhos a mais, vamos aguardar nosso convidado entrar. Olá, Luiz Madeira. Bom dia. Tereza, bom dia. Aguardando o nosso convidado de hoje. Manuel Jorge entrando. Ótimo. O ingresso do professor Manuel Jorge. Olá, Manuel, bom dia. Bom dia, Ione, tudo bem? Graças a Deus, e você, um prazer, uma alegria tê-lo conosco aqui na academia nessa manhã. Um prazer, uma alegria muito grande de participar dessa maravilhosa iniciativa de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-la, cumprimentar também a confreira Tereza Narras. Vocês duas têm sido muito importantes na divulgação do pensamento da academia, do pensamento diante dessa pandemia e diante dessa realidade imposta às relações de trabalho. Estou muito feliz de poder participar. A ideia surgiu justamente para se criar um lugar comum de discussão de assuntos de relevância, não somente ligados à pandemia, que nos golpeou duramente a todos, né? Mas na divulgação das ideias, que é essa mesma a missão da academia. Então, nosso bom dia a todos os nossos seguidores. Hoje estamos com o professor Manuel Jorge e Silva Neto, que ocupa a cadeira 64 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é subprocurador-geral do Trabalho, coordena a assessoria constitucional do trabalho da PGR, diretor adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, professor visitante em universidades brasileiras e também estrangeiras, como da França e nos Estados Unidos, mestre e doutor pela PUC, autor de livros. Então, eu vou tomar liberdade de resumir o seu currículo, porque senão nós ocuparíamos metade desta manhã falando a respeito dos seus feitos acadêmicos. Então, muito obrigada por estar conosco aqui. O seu bom dia para os nossos seguidores, para que possamos, então, ingressar
no bate-papo do nosso tema de hoje. O meu bom dia, confreira Irone. Bom dia a todos os seguidores da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e expressar a minha alegria de participar dessa entrevista. Ótimo. Professor Manuel, falando em hermenêutica, nós podemos falar na hermenêutica teleológica, na filosófica, na jurídica. E aí, a primeira indagação. A hermenêutica jurídica se identifica com a hermenêutica constitucional plenamente? Essa é uma pergunta muitíssimo interessante, confreira Ione. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a hermenêutica ela tem uma importância fundamental, inclusive no que se refere ao direito do trabalho. Eu costumo dizer que as mais relevantes e graves questões do direito do trabalho não são trabalhistas, elas são constitucionais. Ora, se as mais graves e relevantes questões que circundam modernamente, atualmente, o direito do trabalho, trabalhistas essencialmente não são, porém constitucionais, é evidente que surge desse modo a importância da hermenêutica constitucional na medida em que se desponta como um instrumento indispensável para a interpretação e aplicação do direito do trabalho propriamente dito. E você me pergunta se a hermenêutica constitucional, se ela se identifica integralmente à hermenêutica jurídica. Na verdade, a hermenêutica constitucional ela se insere no campo da hermenêutica jurídica, mas desse campo ela se diferencia por alguns aspectos muito interessantes a respeito da hermenêutica da Constituição, da interpretação da Constituição. Um desses aspectos se refere, por exemplo, à linguagem constitucional. Se a Constituição está no ápice do ordenamento positivo estatal, é necessário reconhecer que há uma linguagem constitucional que se diferencia da linguagem das leis ordinárias e complementares. Por exemplo, é preciso reconhecer que a linguagem constitucional ela detém a inicialidade, ou seja, o texto constitucional inicia o ordenamento jurídico, ainda que tenham havido outros textos constitucionais anteriormente. Nós, por exemplo, possuímos, essa é a nossa 8ª Constituição, mas, de fato, cada Constituição cria um Estado singular, um Estado diferente. Então, a inicialidade é uma característica muito importante das normas constitucionais. A outra característica é o conteúdo marcantemente político. Canotilho, que é o constitucionalista português, ele refere à ideia de que a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político. A Constituição é um texto jurídico, porém, a interpretação da Constituição desenvolve efeitos para além do âmbito jurídico. Invariavelmente, a interpretação constitucional produz efeitos de ordem política, de ordem sociológica, de ordem econômica, de ordem cultural, e tanto é assim que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal se vê obrigado a, no momento de decidir as ações diretas de inconstitucionalidade, ouvir os denominados amigos da corte. O que são os amici curiae, senão a revelação, a comprovação objetiva de que
os intérpretes jurídicos, que são os ministros, os eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, não têm capacidade para examinar temas que não são apenas jurídicos. Eis aí, portanto, a importância de reconhecer a Constituição como um estatuto jurídico do político, como refere o professor português Gomes Canotilho. E a última característica da linguagem constitucional, que a diferencia da hermenêutica jurídica de uma forma generalizada, é o fato de que a Constituição possui normas de organização ou de estrutura. Possivelmente, a Constituição seja, eu diria que a par da Lei Complementar número 90, que estabelece o modo de elaboração das leis, sejam as duas únicas espécies normativas no Brasil que são normas de estrutura ou de organização. O que são normas de estrutura ou de organização? São aquelas normas que estabelecem o modo através do qual são elaboradas outras normas. Então, isso só se presencia no âmbito da Constituição. E essa é a razão pela qual surge a importância da hermenêutica constitucional. Não se trata atualmente de diletantismo intelectual estudar a hermenêutica constitucional. Trata-se de uma determinação para o jurista comprometido com a realidade de seu tempo, que atualmente faz com que a Constituição e todos os domínios normativos que foram fortemente tratados no texto constitucional de 1988 sejam objeto de uma interpretação diferenciada. Razão por que surge, portanto, a importância da interpretação constitucional, da hermenêutica constitucional. Então, falando na hermenêutica constitucional e que ocupa o ápice do nosso ordenamento jurídico, eu lhe faria uma outra indagação. Essa crise sanitária que todos vivemos impõe uma nova hermenêutica constitucional? Um outro questionamento muito interessante, minha cara confreira Ione. A Constituição, e não apenas a Constituição brasileira, esse é um dado de todas as constituições. As constituições possuem aquilo que os estudiosos do direito constitucional chamam de elementos de estabilização constitucional. O que são os elementos de estabilização constitucional? São todas aquelas normas previstas na Constituição que se destinam à salvaguarda da própria Constituição e, por tabela, do Estado criado pela Constituição. Esses elementos de estabilização constitucional, eles são, por exemplo, perceptíveis no próprio controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade existente na Constituição de 1988 existe para proteger a Constituição Federal contra a atuação legiferante ordinária ou mesmo a atuação dos legisladores estaduais que terminam criando normas em descompasso, seja formal, seja materialmente, a Constituição. Ora, o que tem a ver esses elementos de estabilização constitucional com esse momento pandêmico? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o momento por que passamos é um momento de crise. E essa crise desemboca também para o campo do direito, para o campo do direito do trabalho, para o domínio do direito constitucional. Entretanto, vejam que coisa interessante acontece com a hermenêutica constitucional. Dado que a Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político, dado que a Constituição é predominantemente composta de normas de estrutura e organização, dado que a Constituição é um texto fortemente composto de princípios e regras,
O que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um texto que se destina a uma interpretação bastante ampla, inclusive em período sistêmico de crises. A hermenêutica constitucional, ou seja, a ciência, a hermenêutica, se distingue da interpretação pelo fato de que a hermenêutica é a ciência e a interpretação constitucional é a aplicação dos dados científicos no momento em que nós vamos interpretar a Constituição. Interpretação é fato. Interpretação é o dado concreto. A hermenêutica é a ciência que instrumentaliza e que apresenta os dogmas para a interpretação da Constituição. Logo, ainda que estejamos em um momento de pandemia, não me parece adequado concluir que surgiu ou está por surgir, ou deve surgir, uma nova hermenêutica constitucional. Os parâmetros hermenêuticos que possuímos atualmente são plenamente capazes para solucionar a crise pandêmica. Aliás, para solucionar qualquer crise. Ou seja uma crise federativa, seja uma crise de invasão de um Estado estrangeiro no Estado brasileiro, todos esses fatos estão regrados na Constituição e podem, seja por meio do estado de defesa, do estado de sítio, longe de mim, não estou defendendo de jeito algum hipóteses de estado de defesa ou estado de sítio, muito menos de intervenção federal. O que eu estou dizendo é que a Constituição possui instrumentos para solucionar crises. Crises são cíclicas e todos os sistemas constitucionais eles devem se revestir de plasticidade, de capacidade ampla para a interpretação, de sorte a debelar essas crises. Não há, portanto, no meu entender, nenhuma necessidade de buscarmos uma nova hermenêutica constitucional para o fim de solucionar a crise sanitária que se instalou nesse momento. Então, considerando o que foi exposto até o momento e considerando também que a interpretação para a compreensão do texto constitucional ela se louva em princípios. Quais esses princípios mais destacados que são usados agora no período de pandemia? Muito obrigado, confreira Ione, por mais essa inteligente indagação. Quais seriam esses princípios? Ora, nós estamos falando aqui de princípios. Quando eu falo de princípios, e princípio passou a ter uma variedade, uma farta variedade conotativa. Há quem diga que a década de 90 foi a década dos princípios. Tudo virou princípio. Ora, se tudo é princípio, esse princípio passou a ser um instituto semanticamente desgastado. É por essa razão que quando nós falamos aqui em princípios, é necessário reconhecer que esses princípios são os princípios de interpretação constitucional, que nada tem a ver com as normas princípio que são destacadas nos estudos alentados de Robert Alexy e de Ronald Dworkin. Não. A norma princípio é norma jurídica. Os princípios que estamos aqui e que vamos falar são os princípios de interpretação constitucional. Esses princípios de interpretação constitucional possuem a natureza jurídica de valores normativos. Ou seja, a conexidade, a importância dos princípios de interpretação constitucional reside precisamente na facilitação de
compreensão do texto da Constituição. É a doutrina que, examinando o texto do direito objetivo constitucional, apresenta alguns postulados que são introduzidos na hermenêutica constitucional, postulados e princípios esses que facilitam enormemente a compreensão do texto constitucional. Em tempos de pandemia, eu presenciaria alguns princípios que deveriam ser destacados para a hermenêutica constitucional. Um deles, sem dúvida, é o largamente utilizado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele determina que o intérprete da Constituição realize a denominada ponderação de interesses. E é preciso, entretanto, saber que ponderação de interesses induz a um peso maior a um direito em face de outro direito constitucionalmente protegido, o que se diferencia totalmente de harmonização de direitos, porque na harmonização de direitos vamos encontrar os direitos fundamentais em um desejável equilíbrio na balança que nós imaginamos no momento de resolver os problemas decorrentes desta colisão e não conflito, conflito entre regras, colisão entre direitos fundamentais. Então, essa colisão de direitos fundamentais é melhor solucionada a partir com fundamento no princípio da proporcionalidade, inclusive em tempos de pandemia. Essa razão pela qual, me parece, com todo respeito a quem pense diferentemente, inclusive os eminentes e cultos ministros do Supremo Tribunal Federal, me parece que na ação direta de inconstitucionalidade 6363, que investigou a questão da autonomia negocial coletiva, que investigou a validade dos acordos individuais para a redução de jornada e de salário, o Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias, deveria ou conviria examinar a questão à luz do princípio da proporcionalidade, como fez o ministro Ricardo, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, na decisão liminar. Ou seja, o ministro disse: deve ser prestigiada a autonomia negocial dos sindicatos. Porém, se os sindicatos não exercerem essa prerrogativa, em 10 dias haverá a validade dos acordos individuais. Então, o princípio da proporcionalidade, ele não foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal no caso específico da ADIM 6363. Há um outro princípio também a respeito da pandemia que deveria ser destacado, que é o princípio da proibição da proteção deficiente. Nenhum direito fundamental poderá ser interpretado quando resultar dessa interpretação um efeito que não seja a máxima proteção a esse direito. Assim se conduziu o Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade em torno da medida provisória 927, o artigo 31 e o artigo 29 e 31 da medida provisória 927, que estabeleceu a inexistência de nexo causal com relação à doença ocupacional e à pandemia, e também a mera atuação orientativa dos auditores fiscais do trabalho, porque teve em mira o Supremo Tribunal Federal a proteção eficiente a um direito humano fundamental, que é o direito ao meio ambiente do trabalho sadio e seguro. Perfeito. Professor Manuel, nós gostaríamos de ter
uma ideia firme e clara, e só o professor poderia nos dar, a respeito do constitucionalismo abusivo. E nessa linha de constitucionalismo abusivo, se a pandemia aumentou, diminuiu, permaneceu, vamos dizer, na mesma linha desse fenômeno? Esse fenômeno do constitucionalismo abusivo é uma ideia que resulta dos estudos de um constitucionalista norte-americano chamado David Landau. Ele escreveu um texto homônimo, Abusive Constitutionalism, e nesse texto ele refere o seguinte, que o constitucionalismo abusivo significa a alteração das constituições de sorte a serem introduzidas normas que vão tentar destruir ou provocar a erosão dos valores democráticos. Então, conceitualmente, o constitucionalismo abusivo está relacionado à modificação formal da Constituição, porque não existe apenas a modificação formal da Constituição, as modificações factuais da Constituição, que são chamadas as mutações constitucionais. O constitucionalismo abusivo não trata de mutação constitucional, trata de modificação formal da Constituição através da introdução de emendas. Então, na medida em que houver a introdução de emendas para o fim de diminuir a proteção aos valores democráticos, nós teríamos a existência do constitucionalismo abusivo. O sistema atual, essa crise pandêmica, ela ainda não foi responsável pela alteração da Constituição. Nós tivemos, sim, muitas medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo e a maioria delas atendendo aos seus pressupostos constitucionais, diga-se de passagem. Aliás, um dado muito interessante sobre as medidas provisórias nesse período de pandemia é que, se elas forem materialmente relacionadas à pandemia, elas automaticamente cumprem os seus pressupostos constitucionais, que são relevância e urgência. É interessante observar isso. Se é medida provisória que trata realmente, tenta solucionar realmente um problema da pandemia, ela automaticamente se encaixa e cumpre os pressupostos constitucionais inerentes à relevância e urgência referidos no artigo 62 da Constituição. Porém, a pergunta é, o constitucionalismo abusivo, ele pode se manifestar de modo mais marcante no âmbito da pandemia? É possível, desde que haja alteração da Constituição ou de leis importantes que regulamentam a Constituição para o fim de diminuir o ímpeto de proteção dos valores democráticos. Aliás, a ideia de constitucionalismo abusivo não é indiferente à nossa Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de examinar esse fenômeno por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 622, cujo relator é o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, através da qual foi examinada a destituição de mandatos do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Ali, naquela oportunidade, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso concluiu que a alteração mediante o ato de destituição desses mandatos correspondeu ao fenômeno do constitucionalismo
abusivo. Professor Manuel, falando de medida provisória, todos acompanhamos com enorme interesse a votação das medidas 927 e 936. E aí vem a minha indagação. É possível as casas legislativas, no momento em que apreciam uma medida provisória, é possível às casas legislativas a inserção de temas outros, como estamos vendo acontecer, não ligados à essência da MP original? O que acontece? Quando a Constituição comete a reservada iniciativa da medida provisória ao presidente da República, e, na minha forma de entender, somente o presidente da República pode editar medidas provisórias, muito embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta do estado de Tocantins, tenha assinalado a possibilidade de estados igualmente editarem medidas provisórias, essa possibilidade não reprova que o Congresso Nacional possa, sobre essa medida provisória, extratar também um juízo político. Entretanto, o que não é adequado, inclusive à técnica legislativa, o que não é adequado, inclusive para o fim de reverenciar aquilo que os estudiosos do processo legislativo chamam de devido processo legislativo, o que não é adequado é a inserção de temas que não guardem qualquer pertinência com o objeto da medida provisória. Examinar, acrescer, alterar, retirar dispositivos que foram levados ao parlamento pelo presidente da República, isso é connatural à atividade legislativa, não há dúvida alguma. Agora, o parlamento introduzir temas que não guardam qualquer relação com a medida provisória ofende, inclusive, o princípio da independência e harmonia entre os poderes. Assim como o presidente da República não pode editar uma medida provisória com o mesmo objeto, medida provisória que foi recusada ou que perdeu a eficácia pelo lapso temporal de 120 dias, o parlamento, por simetria, também não pode fazer da medida provisória trazida pelo presidente da República uma tartaruga do projeto Tamar. Aqui eu não falo nem jabuti, já estou falando uma tartaruga, porque jabuti é pequenininho e tartaruga é muito grande. O Congresso Nacional simplesmente não pode fazer isso, sob pena de atentar ao princípio que conforma o processo legislativo brasileiro e, sobretudo, conforma algo que é sagrado numa democracia, que é o relacionamento independente e harmônico entre os poderes. Não pode inserir jabutis ou, pior ainda, tartarugas nos projetos que venham do Executivo e aqui, especialmente, as medidas provisórias. Continuando um pouquinho mais sobre esse tema, professor Manuel. Inserido o jabuti ou a tartaruga e sancionado pelo presidente nas condições encaminhadas pelas casas legislativas, qual seria o remédio cabível contra essas inserções? Nós temos aí, se o presidente da República ele não introduziu na medida provisória, ele poderia, antes de se tornar uma lei, ele poderia vetar, já que a Constituição permite que o presidente da República vete
total ou parcialmente, abrindo-se a prerrogativa legislativa de retornar o veto ao Congresso Nacional, que deliberará por maioria absoluta dentro em 30 dias. Bem, se o presidente não utilizou esse instrumento de controle prévio da constitucionalidade, que é de natureza política, se o presidente não utilizou, resta a utilização do controle repressivo, seja através da retirada da norma nos casos individuais, pela via de exceção ou de defesa, seja através do controle abstrato concentrado da constitucionalidade por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito. Me adiantei com essas questões, porque logo mais às 11 horas haverá uma live das confreiras Teresa e Vólia, que vão examinar os pontos relevantes dessa nova medida provisória, aliás, da medida provisória já convertida em lei. E, inegavelmente, eu acho que esse assunto vai surgir. Então, as suas colocações foram muito importantes para a continuidade da discussão que se seguirá ao longo desta manhã. Professor Manuel, eu gostaria de voltar um pouquinho àquilo que foi mencionado em relação aos artigos 29 e 31 da MP 927, tratando do acidente do trabalho, tratando da atuação dos auditores fiscais a respeito da autonomia negocial coletiva e a consequente relativização que houve pela introdução dos acordos individuais. Considerando a hermenêutica constitucional, quais as suas considerações a respeito dessas decisões? Como eu disse anteriormente, e quero aqui cumprimentar as confreiras que vão participar da live às 11 horas, a confreira Teresa Narras e a confreira Vólia. Como eu disse anteriormente, esses dois dispositivos, eles foram objeto de apreciação e foram afastados por diversas ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O que me parece, e é essa a ideia que deve dirigir a hermenêutica e a interpretação, é o princípio da proibição da proteção deficiente. E não me parece que o trabalhador que sai de casa e vai para o seu trabalho, o trabalhador, ele tem, ao trabalhar, ele busca a realização material, ele busca a realização profissional, ele busca a realização moral e até espiritual. Porém, o trabalho é o local para onde o trabalhador chega com vida e deve com vida voltar. É o local para onde o trabalhador chega com dignidade e com dignidade deve de lá sair. Então, me parece que os artigos 29 e 31 da medida provisória 927, eles atentam, como eu referi inicialmente, atentam ao princípio da proibição da proteção deficiente. E há também um outro princípio de interpretação constitucional, que é o princípio da máxima efetividade. Ou seja, simplesmente o seguinte, minha estimada confreira Ione, simplesmente o seguinte, um direito fundamental ou a um direito fundamental deve ser conferida a interpretação que melhor eficácia lhe atribua. Então, não me parece que seguir
a literalidade dos artigos 29 e 31 da medida provisória número 927 se converta num caminho de prover eficácia aos direitos fundamentais ali previstos à vida e à saúde dos trabalhadores. Muito ao contrário. E creio eu que o Supremo Tribunal Federal, por seus eminentes ministros, perceberam sensivelmente que não poderia subsistir os artigos em questão na medida em que eles atingiriam o direito fundamental dos trabalhadores. Perfeito. Professor Manuel é autor do livro Constitucionalismo Brasileiro Tardio. Eu gostaria de indagar as contribuições que o texto, tão bem escrito pelo professor, nos dá nesse momento atual de crise. Muito obrigado pelo elogio ao texto, minha cara confreira Ione. E eu me lembro de uma passagem de um poeta, ensaísta e pensador argentino chamado José Engenheiros, para quem na vida o mais efetivo é o afetivo. Então, eu recebo esses elogios como uma expressão de afetividade acadêmica de uma confreira. Muito obrigado. Esse livro, ele trata de um fenômeno muito interessante que acomete o constitucionalismo brasileiro. O constitucionalismo tardio nada tem a ver com a adoção tardia no tempo de uma Constituição. O constitucionalismo tardio tem relação com o pífio desenvolvimento da cultura constitucional. E esse pífio desenvolvimento da cultura constitucional é responsável por todas as vezes em que nós vamos interpretar a Constituição em um momento de instabilidade política, instabilidade econômica, ou mesmo de controvérsias jurídicas candentes, a Constituição sempre vai ceder em face dos fatos sociais. Assim aconteceu na ação direta de inconstitucionalidade 6363. A ação direta de inconstitucionalidade 6363, com todas as vênias, revela que a Constituição brasileira, tendo em vista o pífio desenvolvimento da cultura constitucional que se desenvolve na sociedade brasileira, a Constituição foi interpretada fortemente à luz dos fatos sociais e apenas isso, quando nós deveríamos equilibrar o texto ao contexto. Nem colocar o texto muito acima, nem o contexto acima dele, porque essa é a tarefa que se destina aos juristas comprometidos com a realidade do seu tempo. Fazer com que a Constituição seja um texto maturamente interpretado a partir com fundamento nos seus valores. E o constitucionalismo tardio revela que nós temos ainda um longuíssimo caminho a percorrer antes de nós incorporarmos a cultura constitucional da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, porque essa ausência de cultura constitucional tem matizes históricos, tem matizes sociais, tem matizes políticos e, evidentemente, também jurídicos. Eu destacaria uma causa jurídica do nosso constitucionalismo tardio, sendo a Constituição o texto da solidariedade, da agregação, o individualismo jurídico que sempre prevaleceu no Brasil é responsável pelo afastamento da Constituição, que é o texto do coletivo, e a prevalência de acordos individuais, nesses casos, é uma emanação objetiva do constitucionalismo tardio.
Os meus 2 mestrados foram feitos na área do direito constitucional. O primeiro deles, sob a orientação da professora Ana Cândida, e o segundo deles, sob a batuta da nossa querida professora Maria Garcia, da PUC. E, por maneiras diferentes, ambas mais ou menos diziam a mesma coisa, que os estudiosos do direito, de uma maneira geral, pouco conhecem a Constituição. Então, eu indago ao eminente professor constitucionalista, professor Manuel, o que fazer para melhorar esse conhecimento tão importante a respeito da nossa lei maior. Em primeiro lugar, eu gostaria de prestar a minha homenagem a essas 2 maravilhosas doutrinadoras. Uma, eu fui aluno, a professora Maria Garcia, minha queridíssima professora de Direito Constitucional no mestrado da PUC de São Paulo. A outra, eu fui aluno ao ler os seus livros, a professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. Excelentes trabalhos sobre federação, sobre federalismo. A elas aqui a minha homenagem, o meu respeito a nossa homenagem, a nosso respeito e a nossa admiração. O que fazer para ampliar o conhecimento a respeito da Constituição? Essa é uma pergunta muito difícil, minha caríssima confreira Ione. Mas o que eu posso dizer é que o problema do constitucionalismo pouco entranhado na vida da sociedade brasileira começa nos bancos acadêmicos. Sim. Os nossos cursos de direito ainda possuem grades oitocentistas, em que nós temos 8 semestres para o direito civil, 8 para o processo civil, 4 para o direito empresarial, 6 para o direito penal e quantos para o direito constitucional? Normalmente 2. 2, no máximo 3. E como é que nós queremos formar indivíduos capazes de colocar a Constituição num patamar que ela merece ser colocada quando estivermos em vias de solucionar qualquer problema jurídico? Evidentemente que alguma coisa relacionada a essa tradição, a esse costume, eu deveria receber lá nos bancos acadêmicos e eu não recebi. E é por isso que eu digo, não há constitucionalização do direito no Brasil. O que há apenas é um esboço. Estamos ainda engatinhando em prol de uma relativa constitucionalização dos dispositivos, mas em termos de transformação do pensamento jurídico, nós estamos léguas distantes da constitucionalização do direito. E estamos ainda vivendo o período antigo em que se exacerba, se eleva e se engrandece o individualismo jurídico. Todas as vezes que temos um embate entre o coletivo e o individual, é sempre o individual que prevalece. Perfeito. Professor Manuel, eu gostaria de permanecer o resto da manhã discutindo questões de tanta relevância e tanta importância para todos nós, porque a Constituição, sem dúvida, é a espinha dorsal do nosso Estado. E, a partir dela, todos os outros segmentos do direito se fortalecem. Como, infelizmente, a nossa plataforma vai nos derrubar em poucos minutos, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua participação.
foi valiosíssima pelas considerações feitas sobre a área constitucional de maneira tão perfeita, tão profícua, tão clara e objetiva, que todos nós sairemos enriquecidos um pouco mais nesta manhã tão importante discutindo direito constitucional. Gostaria da sua mensagem aos nossos seguidores. Muito obrigado por suas palavras mais que gentis, caríssima confreira Ione. Eu lembro aqui uma fábula de La Fontaine, que referi no congresso da sexta-feira, Jean-Marie de La Fontaine. Diz ele que a raposa estava muito feliz e resolveu convidar a cegonha para com ela banquetear-se na sua toca. A cegonha improntamente atendeu aquele inusitado convite, mas ao chegar na toca, os alimentos eram todos servidos em prato raso e líquidos. A cegonha não conseguiu comer nada, enquanto a raposa lambeu até o último gole. A fábula de La Fontaine revela que o Estado brasileiro não pode prosseguir servindo em prato raso os direitos fundamentais ao cidadão. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua participação e desejamos uma boa semana a todos os nossos seguidores e lembrando que logo mais às 11 horas a discussão continua com as confreiras Volha e Tereza Naz. Professor Manuel, muitíssimo obrigada pela sua participação e ouso já deixar registrada nossa intenção de trazê-lo novamente à medida em que as discussões constitucionais forem se fortalecendo, seja em face de novas medidas provisórias, seja em face da legislação que está por ser aprovada. Muitíssimo obrigada pela sua participação e um bom dia.